Vamos lá para aquecer. U, D, T, Q, C. Qual é o próximo elemento da sequência? Nesse vídeo vamos cumprir o assunto de sequências lógicas, geométricas, de figuras numéricas. Vamos abordar um pouco também de progressão aritmética. Sim, progressão aritmética é um tipo particular de sequência com algumas propriedades próprias. Então tudo isso a gente vai praticar com questões da banca Avança SP. Como sempre, material está disponível lá no canal do Telegram. Lá também você achará um link para um grupo onde você pode postar suas dúvidas, pode usar à vontade para as questões que não forem resolvidas em vídeo, como será o caso da maioria das questões das listas que eu coloco lá. Você pode postar lá, às vezes fica mais rápido eu conseguir postar uma foto com a resolução do que fazer um vídeo propriamente. Aqui também tem o contato para aulas particulares. Podemos fazer aula via Google Meet ou Discord. E em breve vou ter um número próprio de telefone para você contatar. Respondendo a nossa indagação inicial, se você bem percebeu, aqui são as iniciais dos números naturais, começando pelo 1, por extenso. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo aqui seria então a letra S de 6. E aí, você acertou? Essa aqui é autoral, hein? Então vamos para o vídeo. Já sabe, papel e caneta na mão e bons estudos. Questão 4. Observe a seguinte sequência lógica. 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 15, 32. Indique o próximo elemento da sequência. Tá, primeira coisa. O que é isso aqui? Isso aqui não tem nada a ver com a questão. Mas tudo bem. Vai ver, eles misturaram na hora de colocar a questão no site. Enfim. Esse tipo de questão, você tem que entender a lei de formação da sequência. Como que a sequência está se desenvolvendo. Eles indicam os primeiros elementos da sequência. E aí você tem que deduzir o padrão de formação da sequência. Nem sempre é um padrão só, tá? Pode ser que haja dois padrões. Como é o caso dessa. E a gente fala que são padrões alternados. A sequência está sendo formada por duas lógicas ao mesmo tempo. Se a gente numerasse os termos da sequência, e assim vai, começando o termo 1, termo 2, terceiro termo, quarto termo, e assim vai. A gente poderia perceber o seguinte, os termos ímpares são potências de 2. Ou seja, para eu desse termo para esse, se eu fosse analisar, formar uma sequência, uma segunda sequência só com os termos ímpares dessa sequência original, eu teria o seguinte, 2, 4, aqui ó, 8, próximo termo ímpar 16, próximo 32. Então aqui são potências de 2, poderia escrever assim, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, e assim vai. Se eu olhasse para os termos pares dessa sequência original, teria a seguinte sequência, começa com o termo 3, aqui o próximo é 7, o próximo termo par da sequência original é 11, e aqui ó, o 15. Se você reparou, o termo é o anterior mais 4. Então é como se, aqui poderia dizer também que é uma progressão aritmética de razão 4, começando no 3. Então 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. Então, como o próximo par faria parte dessa sequência P, então ele seria o 19, lá na sequência original. É claro que aqui eu fiz toda uma separação para ilustrar melhor o que estava acontecendo. Mas poderia ser um caminho muito sair por um caminho muito mais simples. Eu poderia ter observado isso direto na sequência. Então olha só, para cá, vou multiplicando 2. Aí eu vou pulando 1, começando pelo 2. E assim eu vou obtendo esses termos da sequência. Aí aqui ó, eu pularia justamente o que eu quero saber, que ele falou, indica o próximo da sequência, ou seja, depois do 32. E aqui eu multiplicaria 32 por 2 e obteria 64. Mas não é isso, ele quer o da outra parte. Aqui eu estou adicionando 4. Daqui do 15 eu vou parar justamente no que eu quero saber, adicionando 4 ao 15. Então aqui vai ficar o 19. Gabarito letra I. Questão 9. Observe a seguinte sequência lógica figural. Nossa, que palavra feia, hein? Beleza, tá aqui a sequência. Quantos círculos sombreados haverá no
do 1024º elemento dessa sequência. Espero que eu tenha acertado essa leitura. Tá, qual que é a ideia? A cada termo dessa sequência se associa um número de bolinhas sombreadas. Claro que você também poderia resolver pela perspectiva das bolinhas não sombreadas. Então aqui no primeiro termo, a gente tem uma bolinha sombreada. Aqui no segundo termo tem 2. No terceiro termo tem 3. Então, a cada próximo termo, uma bolinha sombreada a mais. Mas antes, vamos perceber que temos 8 bolinhas no total. Sempre. Tá bom. E aí a sequência vai subindo. Quando chega lá no sétimo termo, pinta as 7 bolinhas, como esperado. Só que no oitavo, ele não sombreia a oitava, né? E fecha 8 sombreadas. Ele começa a voltar. Então ele vai sombreando até o sétimo. Quando vai pro oitavo, ele não sombreia a última. Ele começa a regredir. Então ele vai dessombreando, para usar mais uma palavra feia. Mas essa eu não sei se existe. Então agora no oitavo, em vez de 8, passa a ter 6 sombreadas. E aí no nono passa a ter uma menos sombreada. Então ele entende que vai voltando até chegar a uma bolinha sombreada de novo e depois voltar. E aí sim vir preenchendo novamente até ter 7 bolinhas sombreadas e aí também começar a regredir de novo e ficar nesse ciclo. Ah, então vou ter que ficar desenhando tudo isso? Você é livre, você pode fazer. Mas eu prefiro esquematizar. Eu vou criar uma sequência numérica correspondendo a cada termo dessa sequência a quantidade de bolinhas sombreadas nos termos da sequência original. Então aqui, ó, o primeiro termo dessa sequência tem o número 1, corresponde a uma bolinha sombreada. O próximo termo, o segundo, é o número 2, corresponde a essas 2 bolinhas aqui, a essa situação. E assim por diante. 3, 4, 5, 6. Aqui eu estou no sétimo termo, que corresponde a essa imagem. E agora eu vou começar a voltar. Agora são 6 bolinhas sombreadas no oitavo termo. No nono termo são 5. No décimo são 4. No 11º são 3. No 12º termo são 2 bolinhas sombreadas. No 13º eu chego a uma bolinha sombreada, eu volto a uma bolinha sombreada e daqui começa a subir de novo. 2, 3, até chegar nesse padrão aqui do 7 e começar a voltar. Aqui já é o suficiente. E aqui está a sacada. Preste atenção. Eu estabeleci o padrão dessa sequência, só que aqui está em forma de figuras. Eu traduzi para uma forma numérica, para ficar mais fácil de visualizar, entender e manipular. Percebe que daqui até aqui eu tenho um padrão. Um padrão de quantos termos? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termos. 12 termos nesse padrão. Isso quer dizer que esse padrão vai se repetir de 12 em 12 termos. Então aqui a partir do 13º termo, esse padrão já volta a se repetir. Tá, entendi. Mas e para achar quem vai estar lá no termo de número 2024? Lá na posição 2024, vou ter que construir a sequência até lá? De novo, fique à vontade. Eu não faria isso. Você pode aplicar o simples conceito de divisão para resolver isso daqui. Você pega a posição que você está analisando. Você já construiu a sequência. Isso aqui era o mais difícil, tá? Essa sacada aqui, ó. Você construiu essa sequência e você sabe que para descobrir quem vai estar lá, quantos círculos sombreados terá no elemento 2024 dessa sequência, bastaria você construí-la. Mas você não vai fazer isso. Você já entendeu que tem um padrão? Quantos termos tem esse padrão que está se repetindo? Basta que você pegue a posição que você quer saber. No caso é o 2024. E divida pelo número de termos do padrão, que é 12. Tá, e o que eu estou fazendo aí? Você está achando simplesmente quantas vezes esse padrão se repete de maneira completa até chegar o 2024. Ou seja, dentro dessas 2024 posições. Aqui é a primeira. Você está indo até a 2024. Quantas vezes esse padrão vai se repetir? É isso que essa divisão vai te dizer. Ah, mas e se der um resto diferente de 0? Significa que ele se completa tantas vezes inteiras, e anda mais algumas casas até chegar na posição que você quer.
Se o resto for 0, significa que o último padrão termina exatamente na posição que você está analisando. Mas vamos lá, vamos fazer essa divisão, 2024 por 12. Isso aqui vai dar 1, aqui vai sobrar 8, desce o 2, 82 por 12 vai dar 6, vai sobrar 10, desce o 4, 74 dividido por 12 vai dar 8 e restar 8. Aí aqui você para, respira e interpreta. O quociente indica quantas vezes o padrão se completou, se repetiu de maneira completa, indo da posição 1 até a posição 2024. Só que ele não para exatamente na posição que você está analisando. Por quê? Porque restou 8. Então, ó, imagina que a gente está lá na frente da nossa sequência. Vamos abrir aqui do lado. Imagina que a gente está lá na frente da sequência, não no início. Aí, ó, o padrão se repetiu de maneira completa 168 vezes. Então ele está chegando aqui. Vamos descobrir em qual posição esse padrão termina? É só multiplicar o 12 por 68, por 168. Então, ó, o último padrão acaba na posição 2016. Aqui, ó, 2016. Então, o termo que ocupa a posição 2016 é o 2. E como essa sequência que eu criei é uma tradução da sequência original, quer dizer que lá no termo 2016, na sequência original, tem 2 bolinhas sombreadas. Aí, a partir daqui, o padrão vai reiniciar. E esse resto indica justamente o quanto tem que andar a partir do meu último padrão para chegar na posição do dividendo, na posição analisada. Então, o quociente multiplicado pelo divisor vai me deixar na última repetição do padrão, na última posição onde o último padrão acaba, e o resto vai fazer eu andar tantas casas quanto forem necessárias para chegar na posição que eu estou analisando. Percebe que é por isso que se o resto fosse 0, bateria certinho o fim do padrão com a posição que eu estou analisando. Como não é, ou seja, o 2024 não é um múltiplo de 12, eu tenho que andar esse restinho ali. Então, 1, 2, 3, vamos indicar aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos preencher. 4, 5, 6, 7, 6. 5, se a gente continuasse, né? Então, ó, aqui é 2017, aqui é 2018. Então, ó, 2016 mais 8 vai me deixar lá na posição 2024. Então, na posição 2024 estará o número 6. E o que esse 6 representa? O número de bolinhas sombreadas, lá na sequência original. Gabarito letra I. Aqui eu dei toda essa volta para explicar e ilustrar passo a passo todo o raciocínio por trás dessas contas que você tem que fazer para resolver esse tipo de problema. Não quer dizer que você vai ter que fazer tudo isso para resolver, tá? Aqui eu tô pecando por excesso. Mas na hora que você bater o olho nesse tipo de situação, é formar essa sequência de uma maneira mais fácil de se trabalhar. Identificar a quantidade de termos dentro do padrão. Você pega a posição dentro da sequência que você quer analisar e divide pelo número de termos do padrão. E aí você interpreta tanto o quociente quanto o resto, para você poder achar o elemento que está ocupando aquela posição que você quer descobrir. Questão 10. Uma sequência de quadrados é feita de tal forma que o primeiro elemento tem lado 1 centímetro e os demais elementos aumentam 5/7 centímetros em relação ao anterior. Indique a razão entre as áreas do 21º e 11º elemento dessa sequência. Então, qual que é a ideia? Eu vou ter que descobrir quem é o elemento 21, quem é o elemento 11, estabelecer a razão entre eles nessa ordem. Das áreas, porque isso é uma sequência de quadrados, onde o lado dos quadrados está aumentando num valor constante. Eu começo com o primeiro quadrado tendo o lado 1. Os próximos vão aumentando em 5/7 centímetros em relação ao anterior. Então vamos entender essa sequência? Essa questão aqui, ela vai dar um pouco de trabalho. Ela envolve o conceito de progressão aritmética. Tem algumas coisas que dá para deduzir, caso você não lembre a fórmula. Mas eu vou deixar aqui para você. Se você travou nessa questão, tenta com isso aqui, ó. O termo geral de uma sequência aritmética, isso aqui é um n, é dado pela soma do primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Tenta aí.
Eu vou bem devagar, vamos ilustrando para entender o que está acontecendo, tá? Que tem uma série de interpretações a serem feitas. Eu vou fazer uma sequência com a medida dos lados desses quadrados. Então ele diz que começa com 1, medida 1. O próximo vai ter 1 mais 5 sétimos. 1 mais 5 sétimos de medida de lado. O próximo quadrado vai ter o anterior, a medida do lado do quadrado anterior, mais 5 sétimos. Então vai ser isso aqui, ó. O próximo quadrado vai ter a medida do lado anterior mais 5 sétimos. Aqui eu tenho o lado anterior e eu vou adicionar mais 5 sétimos. E assim até onde se queira. Vamos trabalhar um pouco isso aqui. Aqui a gente tem 1. Percebe, ó? Eu vou pegar o primeiro e adicionar 5 sétimos. Esse valor constante que eu vou adicionando, embora vá confundir com essa razão aqui, a gente também chama de razão. Mas tem contextos diferentes. Numa sequência, esse valor constante que você vai adicionando para obter os próximos termos é chamado de razão também. Então aqui, ó, o segundo termo da minha sequência é o primeiro mais uma vez a razão. Então, mais, eu até destacar aqui, mais uma vez a razão. O terceiro termo vai ser igual ao primeiro mais duas vezes a razão. Aqui, ó, o primeiro mais duas vezes a razão. O quarto termo vai ser igual ao primeiro mais 3 vezes a razão. Então, talvez já tenha dado para perceber a dedução dessa fórmula aqui, ó. O n indica a posição do termo na sequência. Então, para um n igual a 3 nessa sequência, isso vai implicar no terceiro termo da sequência, que vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes, ou seja, se o n é 3, 2 vezes a razão, que é 5 sétimos. Então essa é a dedução, através desse exemplo, da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Uma vez que você identifique que uma sequência, uma certa sequência, está sendo somada ou subtraída em seus termos por um número constante, você está diante de uma progressão aritmética. A progressão aritmética é um tipo particular de uma sequência. E aí, nesse caso, você pode usar essa fórmula aqui para achar um termo qualquer dessa sequência, caso você saiba o primeiro termo e saiba qual é a razão de crescimento ou decrescimento, se for o caso, dos elementos dessa sequência. Manipulando mais um pouco esses números, a gente poderia ter esse aqui, ó. O primeiro elemento é 1, 7 sobre 7. O segundo elemento vai ser 7 sobre 7 mais 5 sobre 7, que vai ficar 12 sobre 7. O terceiro elemento vai ser 12 sobre 7 mais 5 sobre 7. E assim vai. Lembrando que essa sequência, os elementos que estão sendo representados ali, correspondem ao valor da medida dos lados dos quadrados dessa sequência. Então, agora que a gente entendeu como essa sequência está acontecendo, que se trata de uma progressão aritmética, onde a razão é 5 sétimos e o primeiro termo é igual a 5, qual vai ser o plano? Ele quer a razão entre as áreas do 21º elemento, ou seja, do 21º quadrado e o 11º quadrado. Então, para descobrir a área de um quadrado, eu preciso descobrir o valor do lado dele. E essa sequência aqui é a sequência da medida dos lados desses quadrados. Então, eu vou ter que descobrir quem é o termo 21, que corresponderá à medida do lado do quadrado 21. Quem é o termo 11, que corresponderá à medida do lado do quadrado 11. Calcular a área de cada um desses quadrados e fazer a razão entre elas, para obter minha resposta. Fazer a razão entre duas medidas é dividi-las. Você divide a primeira pela segunda, na ordem que foram citadas. Então, o 21º termo, a gente vai fazer o n igual a 21. Então, onde tiver n lá na nossa fórmula, a gente vai botar o 21. Então, o 21º termo vai ser igual ao primeiro, que é 1, mais 21 menos 1 vezes a razão. Ou seja, 20 vezes a razão, que é 5 sétimos. Fazendo essa conta, você vai achar 107 sobre 7. Lembrando que isso aqui é a medida do lado. Achando o 11º termo dessa sequência, a gente vai ter 1 mais 10 vezes a razão. Você vai achar 57 sobre 7. Lembrando que isso é o lado do quadrado, então a área
associada a esse lado, como se trata de um quadrado, vai ser esse valor ao quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Lado ao quadrado. Então aqui a gente vai ter 107 sobre 7 ao quadrado. E pelas propriedades da potência a gente pode escrever dessa forma aqui também. Ó. E aqui, essa segunda área, que eu vou chamar de A', vai ser 57 sobre 7 ao quadrado. E a gente também pode escrever dessa forma aqui. Pronto. Agora a gente estabelece a razão entre essas duas brincadeiras. Então, A sobre A' vai ficar 107 sobre 7 ao quadrado, dividido por 57 sobre 7 ao quadrado. Divisão de fração. Repito a primeira e multiplico ela pelo inverso da segunda. Aqui, ó, corta, corta, 107 ao quadrado sobre 57 ao quadrado é a nossa resposta. Gabarito, letra A. Questão 14. Observe a seguinte sequência lógica numérica. Indique a divisão do oitavo pelo sétimo elemento dessa sequência. Então tem que entender a sequência, descobrir quem é o oitavo elemento, quem é o sétimo, estabelecer a razão entre eles nessa ordem. Então, se aprendemos alguma coisa com a primeira questão, é que aqui se trata de uma sequência com uma lógica alternada. Então você poderia fazer uma análise, quebrar ela em duas sequências. Analisar os termos ímpares e os termos pares. Chamar essa nova sequência de I, a gente vai ter 1 sexto, 1 sobre 12, 1 sobre 18. E a gente está aumentando aqui, ó, o denominador de 6 em 6. Então 18 mais 6, 24. Aqui vai ficar 30 e 36. E vai embora. Os pares estão indo de 7 em 7 numa progressão aritmética. De razão 7. E o primeiro termo é 7. 28, 35, 42 e assim vai. E aí fica a curiosidade, será que essa aqui, ó, sequência a parte dos ímpares, dos termos ímpares da sequência original, será que ela é uma progressão aritmética? Fica aí um questionamento. Esses números estão aumentando em termos de valor ou diminuindo? É uma sequência crescente ou decrescente, essa primeira sequência aqui? E por quê? Depois a gente vai responder isso. Tá, isso aqui é só para ilustrar. Vou botar para o lado. Como os elementos que ele pediu são bem próximos, a gente pode fazer manualmente. É viável fazer manualmente, uma vez que você entendeu a formação da sequência. Então aqui ele indicou até o sexto. Só mais 2 elementos para a gente trabalhar com o que precisa. Então o próximo aqui é um termo ímpar, então vai ser esse termo fracionário. Vai ser 1 sobre 18 mais 6, que é 24. E aqui vai ser o termo par, vai ser o oitavo termo, que é 21 mais 7, né? 28 aqui. Então aqui a gente tem o oitavo elemento e aqui a gente tem o sétimo elemento. Agora estabelecer a razão entre eles. Vai ficar 28 sobre 1 sobre 24. E repete o 28 e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Dividir por 1 não muda nada, então 28 vezes 24 é o nosso resultado, que é igual a 672. Gabarito letra C. Agora vamos estudar? Vamos entender duas coisas. Aqui um domínio de números racionais, né? Se eu tenho um certo número sendo dividido por um outro certo número, e aí, vamos supor, o 1 aqui, temos 1 sendo dividido por 6, porque senão vai ficar um monte de certo número para todo lado, né? Temos 1 dividido por 6. E aí eu peguei esse mesmo 1 e dividi por 12. Esse novo resultado é maior ou menor que o anterior? Eu tenho que olhar para o que aconteceu. Eu peguei o mesmo número e dividi por valores diferentes. Aqui eu dividi por 6, que é menor que 12. Em qual lado eu tenho o maior resultado? Ou seja, 1 sexto é maior ou menor que 1 sobre 12? É maior. Tem 2 jeitos de você entender isso. Matematicamente e por uma noção intuitiva. Se você tem uma certa quantidade e você divide para mais pessoas, por exemplo, você tem uma certa quantidade de doces, e numa situação você divide para 6 pessoas, fica tantos doces para cada. Só que na outra situação você pega essa mesma quantidade de doces e divide para 12 pessoas, vai ficar menos para cada, correto? Então o resultado da divisão é menor. A outra maneira de você visualizar isso aqui é você fazer frações equivalentes. Você colocar tudo no mesmo denominador para poder comparar.
Para isso você poderia tirar o MMC entre esses dois denominadores. Mas como aqui são múltiplos, a gente sabe que o MMC é o maior deles, que é o 12. O ponto é, coloque no mesmo denominador, para você poder comparar com certeza. Eu vou escolher transformar a primeira fração. Vou colocar em denominador 12. Para isso eu tenho que multiplicar o 6 por 2. Só que aí, se eu multipliquei embaixo por 2, tem que multiplicar em cima por 2 também, para manter isso aqui coerente, para manter equivalente. Então aqui vai ficar 2 sobre 12. E aqui fica 1 sobre 12. Ora, eu tenho frações de denominadores iguais. Eu olho para os numeradores. O numerador que for maior representa o valor maior. Porque aqui, ó, entendendo intuitivamente, novamente, eu tenho mais coisas sendo divididas para o mesmo número de pessoas. Eu tenho o dobro de doces sendo dividido pelo mesmo número de pessoas. Então é claro que aqui o resultado é maior, vai ficar mais doces para cada. Então, entendendo isso, descobrimos que essa sequência está decrescendo. Que o numerador está constante e o denominador está aumentando. Então, esses valores estão caindo. Agora, essa sequência representa uma progressão aritmética? A propriedade da progressão aritmética é a seguinte. Como ela é obtida somando um valor constante, e esse valor pode ser negativo ou positivo, eu tenho que a diferença entre dois termos consecutivos, quaisquer, comparada com outro par de termos de diferença de termos consecutivos, tem que ser igual. O que eu quero dizer? A diferença entre o segundo termo menos o primeiro, por exemplo, tem que ser igual à diferença entre o terceiro termo e o segundo. Então, 1 sobre 12 menos 1 sobre 6 tem que ser igual a 1 sobre 18 menos 1 sobre 12. Se isso for igual, se isso for observado, significa que isso aqui é uma progressão aritmética. Se essa igualdade falhar, isso aqui não é uma progressão aritmética. Então vou levar isso aqui lá para cima para ficar melhor. Vamos igualar os denominadores aqui para facilitar a comparação. Uma outra ideia seria você botar em valores decimais também, tá? Mas eu prefiro trabalhar com frações. Eu vou jogar tudo para denominador 36. Então aqui eu tenho que multiplicar por 3 em cima e embaixo. Aqui por 6. Aqui por 2. E aqui por 3. Desse lado vai ficar, vou repetir o denominador, 3 menos 6 dá menos 3. E repito o denominador, 2 menos 3 dá menos 1. Então, ó, a igualdade falhou. Portanto, essa sequência não é uma progressão aritmética.